O cenário envolvendo o rio Gravataí é alarmante. 100 metros de extensão tomados por lixo. A queda do nível do rio Gravataí, que parece mais um local de descarte de resíduos, trouxe à tona a situação preocupante. São garrafas plásticas, tampas de privada, pedaços de isopor e uma série de outros tipos de resíduos. Uma ameaça ao meio ambiente. Uma empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeirinha atualmente faz o trabalho de remoção dos resíduos. O problema, como aponta essa reportagem da Record TV, fica mais visível por conta da estiagem que assola o estado. Até a gravação desse podcast, de acordo com dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 332 municípios decretaram situação de emergência em razão da falta de chuvas. A chuva que caiu no final do dia, em pouco serviu para amenizar 2 anos de estiagem no interior gaúcho. Ao amanhecer do dia seguinte, o sol já voltou a brilhar forte. Com ele, os problemas provocados pela falta d'água se acentuam, principalmente para quem vive no campo. O Direto ao Ponto, desta vez, procura entender quais os motivos que contribuíram para o quadro do rio, os danos causados pelo acúmulo de materiais e os possíveis caminhos para resolver um impasse ambiental. Conversa conosco o geólogo e presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, Sérgio Cardoso. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais uma edição. Sérgio, eu quero te agradecer por topar essa entrevista e eu inicio a nossa conversa pedindo a você que nos explique quais os fatores que contribuíram para a situação atual do rio Gravataí. Quero agradecer o convite de fazer essa conversa. Primeiramente, quando a gente fala em rio Gravataí, a gente tem que trabalhar com a unidade de planejamento. Quer dizer, nós não estamos tratando de um único município. Nós estamos tratando da bacia hidrográfica do rio Gravataí. Dentro desse território, né, que pega 9 municípios, uma parte, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes a totalidade do município, exemplo de Alvorada, né, nós temos 1.350.000 pessoas morando. Isso é 12% da população do Rio Grande do Sul. Então, quando eu trago esse número, que nós estamos tratando de um território, né, que não é um município X, mas é a bacia hidrográfica do Rio Gravataí, e digo que eu tenho quase 12% da população do Rio Grande do Sul, eu estou dizendo que nós temos muita gente, né? Mas muita gente de vários lugares. Pessoas que muitas vezes não têm identidade com o seu município. E aí a gente entra numa questão um pouco mais profunda, que é a questão da territorialidade, né? Quando a gente se pertence a um lugar. Quando nós nos pertencemos a um lugar, nós cuidamos, né? E quando nós não pertencemos ao lugar, nós não temos esse hábito do cuidado. E aí algumas diferenças de cidades pequenas, com menor população, né? Onde todo mundo se conhece, onde todo mundo tem responsabilidade consigo mesmo, com o seu vizinho, né? Nós perdemos essa humanização dentro da bacia hidrográfica do Rio Gravataí. E aí eu gostaria de dividir a bacia hidrográfica em 2 grandes áreas. A área inferior, né, a parte a jusante, onde nós temos Porto Alegre, com 500.000 pessoas, temos todo o município de Alvorada, uma boa parte do município de Viamão, temos Gravataí, né, temos Cachoeirinha, temos Canoas, que mesmo tendo um território muito pequeno dentro da bacia, mas é uma grande população que mora dentro da bacia hidrográfica, né, do Gravataí. Essa é a parte, na verdade, que tem sofrido, né, com a grande produção de resíduos, né, de lixo urbano, resíduos urbanos, né, basicamente urbanos, né, e depois nós temos a outra parte da bacia,
que está dentro de uma área de proteção ambiental, a APA do Banhado Grande, a maior unidade de proteção ambiental do Rio Grande do Sul. Nessa área, que pega 66% desse território da bacia hidrográfica, nós temos aí 150 mil pessoas morando. Então, a maior parte da população da bacia hidrográfica do Gravataí está concentrada na parte inferior, né? Todo mundo com esse problema de falta de identidade com o território, né? E aí a gente entra na vida real, que é, muitas vezes, a falta de política pública para esse assunto, né? Então, sempre se dizia que o Brasil não tinha uma política de saneamento. Olha, a política de saneamento ela é de 2007, né? Quando veio lá uma lei federal dizendo o que é saneamento. Bom, saneamento é água, é distribuição de esgoto, é drenagem pluvial e resíduos sólidos. Não bastasse isso, o Brasil, em 2010, criou uma lei específica para resíduos sólidos. E depois um decreto de regulamentação, dizendo, olha, é assim que tem que funcionar, né? A política é essa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, na verdade. Bom, a quem cabe executar essa política de resíduos sólidos? É os municípios, né? E aí, dentro desse grande movimento, né, da política de resíduos sólidos, se cria aí a relação dos catadores, das associações de cooperativa de catadores, a coleta seletiva, que Porto Alegre foi pioneira a nível de Brasil, né? Mas só que isso foi se perdendo ao longo do tempo, esse debate, né? Foi se esvaziando essa conversa, e nós começamos a nos deparar como nos deparamos agora com a situação do Rio Gravataí. Bom, se na área urbana nós temos essa produção de resíduos, na área rural nós temos a questão do agrotóxico, né? Que é ainda utilizado de maneira muito, digamos, totalmente desregulamentada, sem dizer daqueles que ainda são importados, né, por contrabando das fronteiras. Então, hoje, na bacia hidrográfica do Gravataí, se nós temos o problema dos resíduos sólidos na parte inferior, na parte superior, nós temos a questão do agrotóxico, que, em tese, né, nós teremos uma grande radiografia, inclusive com um projeto apresentado pela própria FEPAM ao fundo do Ministério Público, no valor de quase 1 milhão, para fazer análise de água mensal durante os próximos 2 anos, só sobre agrotóxico. Então, nós teremos, na verdade, uma radiografia da bacia hidrográfica do Gravataí, né? Mesmo a FEPAM tendo lá feito relatórios já sobre a qualidade de água do Gravataí, agora nós vamos focar na questão do agrotóxico. O levantamento aponta que a água de praticamente metade das cidades brasileiras está contaminada por agrotóxicos. A exposição a essas substâncias está relacionada ao desenvolvimento de inflamações crônicas e câncer. Mas só isso, na verdade, não basta, né? Não basta porque ainda nós temos na área urbana, né, além disso que apareceu, muitas indústrias, muitas empresas que, se tiver a oportunidade de desligarem os seus sistemas de tratamento, que custa, né? Que tem valor monetário no final do mês, elas o fazem, né, em período de chuva, de noite, né? E aí tu começa a ter para dentro do Rio Gravataí, na verdade, uma água que já não é mais água, né? Então, essa situação hoje que nós enfrentamos sobre a potabilidade da qualidade da água. Por exemplo, né, nós temos aí em 2021 uma portaria do Ministério da Saúde, né, que traz novos elementos, parâmetros, né, químicos para o uso da água do ser humano. E, claro, e a gente sabe que muitas vezes esses parâmetros não são obedecidos pelas empresas de saneamento, né? Então, assim, o processo de fiscalização do Vigiágua, né, muitas vezes o sistema de tratamento é aquele sistema básico, né? Tira determinados elementos e o resto a gente acaba ingerindo. É exemplo dos fármacos, né? Da quantidade de milhares de remédios que são largados dentro dos vasos, né? E que acabam indo para dentro dos arroios e dos arroios para os rios, e depois nós acabamos ingerindo essa água, né? Aonde não aparece, né? Aonde não aparece nas avaliações que fazem de maneira tão superficial. Um novo estudo apontou que a poluição de rios, isso por remédios, representa uma ameaça ao meio ambiente e também para a saúde global.
O alerta é uma pesquisa realizada pela Universidade de York, no Reino Unido. A análise coletou amostras de águas em mais de 100 países e foi publicada em uma revista científica. Ainda não se sabe qual é o real efeito da presença de produtos farmacêuticos na natureza, mas há indícios de que anticoncepcionais podem prejudicar o desenvolvimento e a reprodução de peixes. Além disso, alguns cientistas temem que o aumento no nível de antibióticos nas águas leve ao surgimento de bactérias cada vez mais resistentes. Hoje, o que apareceu na política de resíduos sólidos hoje no Rio, né, foi essa falta de combinação. E aí não adianta uma prefeitura fazer sozinha. Ah, o prefeito X fez. Ah, cara, mas esse assunto não é do prefeito X. Esse é do processo como um todo. Então, os poderes públicos executivos têm que começar a entender que tem algumas coisas que são de maneira regional. Não pode ser umbilical. Ah, eu resolvi o problema do meu município. Quando se trata do Rio Gravataí ou de outros rios, que nós temos hoje 25 bacias hidrográficas no Rio Grande do Sul, temos uma política de resíduos de recurso hídrico no Rio Grande do Sul hoje, né? Tu tem que trabalhar de maneira integrada. E o que une esses prefeitos, ou pelo menos o que deveria unir esses prefeitos, com partidos diferentes, com objetivos diferentes? Seria a água, né? Esse seria o grande mote. Bom, se hoje nós temos uma situação de resíduos sólidos, então como nós podemos avançar nisso? Primeiro, evitando que esses resíduos cheguem nos arroios, porque nós não temos quase contato, as cidades, com o rio diretamente, né? Gravataí tem um pedacinho de uma comunidade chamada Parque dos Anjos, né? Mas a maior parte do que chega no rio, na verdade, é através dos arroios. Ou, nesse caso, o Arroio Feijó, que pega uma parte de Alvorada e uma boa parte de Porto Alegre, né? Onde as pessoas moram, muitas vezes, dentro do arroio, né? Por falta de política habitacional, né? E por uma falta de cultura, né? Também do próprio poder público, na verdade, ter uma política pública para isso, clara, né? Ou no Arroio Barnabé, que pega aí 60% do território do município de Gravataí, né? E que também ainda apresenta muitas moradias na margem do arroio. E aí, como é que se funciona o processo? O pessoal faz a catação do que tem mais valor, né, dentro de uma política mal organizada, da coleta seletiva, e depois atira dentro do arroio. É isso que dá, né? Então, assim, temos também, a culpa da população. Não, a culpa é da população em parte, né? Não podemos jogar essa culpa no individualismo. Se falta política do coletivo, né, o individual não é culpado, porque temos uma geração que não foi acostumada, né, a separar lixo, né? Não foi não foi acostumada a separar resíduos, na verdade, né? Hoje, na verdade, nós temos realmente uma carência, né? E essa carência se demonstrou. Agora não é discurso contra ninguém, né? É a favor de nós todos, né? Então, assim, os prefeitos têm que assumir que isso é um problema nos municípios, né? Tem que entender, na verdade, que isso tem que ser trabalhado de maneira integrada, não individualizada. Então, nós continuamos com uma situação aí de dezembro, janeiro, nós não tínhamos água, tivemos uma disputa grande, né? Pela água que estava faltando para abastecimento humano, né? Chegando na torneira, e a hora que nós conseguimos recuperar um pouquinho da água, essa água chegou no rio e nos demonstrou aí esse péssimo hábito quanto sociedade que nós estamos vendo aí em todas as matérias. Sérgio, há uma quantidade de lixo bastante grande no rio. Em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, parte dessa mata que dá acesso ao lixão seria coberta por água. Hoje está seca. Esse tipo de vegetação, que se forma desde dezembro, também obstrui a passagem de objetos sólidos. E aí te pergunto, que exemplos de resíduos são encontrados no rio e quais seriam os mais prejudiciais para a saúde do Gravataí?
Bom, nós podemos pegar vamos pegar os resíduos, na verdade, que são de sistemas industriais não tratados, que é a tabela periódica, né? Tabela periódica, na verdade. Se pegares, na verdade, quais os parâmetros que as empresas de saneamento, no nosso caso aqui da Bacia do Gravataí, o DEMAI não capta água no Gravataí, né? Então, os 500 mil habitantes de Porto Alegre não são abastecidos com água do Gravataí, mas a Corsan capta, né? Por exemplo, lá em Santo Antônio, é água superficial e água mista, e água superficial e água subterrânea, e em Glorinha, água superficial, Gravataí, Cachoeirinha, isso é tudo água superficial. Bom, o que é que tem aparecido, né? Esses aí, tradicionais, como o pneu, tu imagina uma borracha sendo diluída dentro de uma água que não é mais água, que é ácido puro. Tu vai pegando todo esse produto de diluição de um pneu ou de um plástico, né? Esses microplásticos aí que têm sido identificados em vários locais, isso vai ser incorporado e muitas vezes isso não sai num tratamento simplificado de água, né? Então, assim, quer dizer, então a indústria química, né? A indústria química, hoje que nós temos dentro da Bacia do Gravataí, das indústrias tradicionais, muitas vezes deixam os seus tratamentos aquém da necessidade. Como fazer? Melhorando a política pública de fiscalização, lamentavelmente, né? Nós ainda não podemos abandonar a política pública de fiscalização, ela precisa existir, né? O melhor controle das indústrias químicas, né? Que trabalham com produtos, né? De alto risco, de alto impacto ambiental, né? Na linha do tratamento dos seus efluentes, entendeu? E aí, na verdade, dentro dessa lógica, e essa questão da política dos resíduos sólidos, que muitos desses materiais encontrados ali dentro do Rio Gravataí, exemplo de pneus. Pneus deveria tem a política reversa, isso não deveria estar lá dentro. Isso gera recurso aqui fora, entendeu? Quem o botou lá, na verdade, né? Quer dizer, aí nós vamos pegar pelo individualismo, né? Quer dizer, quem largou lá? Bom, se o cara pega lá um determinado produto e ele tem uma venda certa e o outro não tem, ele pega aquele da venda certa. Então, a política pública de resíduos sólidos, da questão da política reversa, né? De o produtor, né? As garrafas de refrigerantes, o produtor tem que pegar de volta. Então, a política pública, na verdade, se ela não for da política reversa, por isso que eu digo, existe legislação. O que está faltando, e aí a gente admite, né, é que, pelo jeito, nós abandonamos esse debate, né, dentro dos municípios, dentro das instituições, dentro dos órgãos de fiscalização, dentro das ONGs, né, como é que está sendo implantada a política pública de resíduos dentro dos municípios, né? Então, aí surgiu a história que nós temos das ecobarreiras, que tem lá no Arroio Dilúvio. Bom, Cachoeirinha fez uma, mas não adianta fazer uma, na verdade, depois não recolher o lixo, né? Aí o lixo fica ali, uma hora dessa ele vai diluindo também, vai desmanchando, né? Quando tu chega com um material desse dentro de uma coisa que deveria ser água no Gravataí, aquilo lá é classe 4, se fosse pela classificação do CONAMA, mas é classe 8, é ácido puro. Aquilo dilui tudo, desmancha tudo. Isso é incorporado, na verdade, à própria água e vai para o Guaíba, né? Então, assim, depois a Corsan e depois os demais pegam isso e eles não vão retirar todo esse material. Eles não conseguem, nos processos de tratamento que é feito hoje, né? Não sai tudo isso. E aí nós começamos a fazer a ingestão dessa água que não apresenta a qualidade que deveria. Então, assim, é um processo, na verdade, que nos expõe enquanto sociedade, né? Diz que a missão é para todos. Nós temos que rever essa lógica municipalista, né? Nós tivemos pessoas roubando água em pleno 2023. As pessoas roubavam água para beneficiar o seu empreendimento em detrimento de outros, tipo assim, o individualismo, né? E aí nós não vamos falar de classe social, porque o individualismo não tem classe social, né? Mas parece que quanto mais tem, mais quer. Então, tu pensar que tu vai deixar uma cidade toda desabastecida, porque tu tem que pegar aquela água e botar dentro da tua lavoura, é muita individualidade, né? Isso para a área rural. E agora para a área urbana, que é a parte inferior, e aí a gente tem dito sobre a Bacia do Gravataí.
30% da bacia do Gravataí nós temos acordo. Temos uma água extremamente poluída, e eu tenho brincado que seria em torno de 50 toneladas de esgoto, os 50 elefantinhos todo dia chegando dentro do rio Gravataí, né? Mas, em compensação, nós temos 70% do rio, que está dentro da APA do Banhado Grande, que tem Santo Antônio, que tem 40 mil habitantes, Glorinha, 8 mil habitantes, que ainda tem condições de implantar uma política pública, né, que preserve os seus arroios, né? Então, essas políticas mais, digamos, ambientalistas, que muitos não gostam, né, que acham perda de tempo, né, que não tem que fazer, isso carece. Hoje nós temos alguns projetos aqui na Bacia Hidrográfica do Gravataí, um programa chamado Programa de Revitalização de Bacia Hidrográfica, muito focado, né, muito focado nas áreas rurais, muito focado na proteção de nascentes, né, nas APPs, na água subterrânea, nas comunidades quilombolas que nós temos aqui dentro da Bacia Hidrográfica do Gravataí, né, na proteção dos banhados, né, os banhados que deveriam acumular água e depois foram secados para a produção de arroz, e hoje nós estamos tentando recuperar os banhados. Agora, para a área urbana, nós carecemos de um projeto estruturante, né? E aí o Comitê de Bacia Hidrográfica, que é um colegiado, né? O comitê é um colegiado, é uma estrutura de Estado, né? Ele não é de governo, e aí muitas vezes os governos não têm essa clareza do papel do comitê. Hoje nós temos 25 comitês de Bacia Hidrográfica no Rio Grande do Sul, né? Temos uma rede, né? A nossa legislação da política pública de água no Rio Grande do Sul é de 94, e até hoje nós não conseguimos implantar, porque nós encontramos dificuldade, né? Qual é a dificuldade? De as pessoas entenderem que nós temos que trabalhar mais no coletivo do que no individualismo. E aí, a falta de entendimento da legislação se depara com o que nós estamos passando aí agora. É admissível que um estado que nem o Rio Grande do Sul, que tem a sua matriz econômica na agricultura, enfrente 3 anos de seca, de falta de chuva, com prejuízo econômico, né? Sem dar atenção para a água. Então, não tem mais espaço para uma sociedade que não cuida da sua água. Né? Pode não cuidar de tudo, mas a água ela é fundamental para nós que estamos morando na área urbana, mas para o pessoal da agricultura. Então, programas estruturantes, programas de governo, né? Que sejam de longo prazo, que não sejam para fazer pirotecnia, né, e não chegar a uma solução, nós estamos cada vez com menos espaço para esses programas, né? Então, nós vamos ter que abrir agora essa discussão com todas as prefeituras e perguntarem qual é o orçamento que vocês têm para a política de resíduos sólidos, como é que vocês vão fazer essa discussão, né? Qual é o indicador de... Porque quem não monitora não sabe o que está acontecendo. Senão fica sempre naqueles discursos, né? Qual é a relação que vocês têm com os catadores, que tem uma política social de inclusão, né? A prefeitura tem contrato com a associação de catadores, né? Tem convênio, porque os catadores não precisam fazer licitação. A prefeitura pode contratar, faz uma política social, né? Juntamente com uma política ambiental. E é diferente do cara que está fazendo a catação e vê nisso seu sustento, né? Simplesmente numa coleta que não tem humanização. Passou o caminhão correndo, saiu, tu não sabe quem é, de onde é que é, para onde é que esse resíduo vai, né? Então, assim, o debate está posto? Está posto. Agora, nós temos que entender que a lógica não é municipal, a lógica é por bacia hidrográfica. Sérgio, a gente está vendo toda essa questão da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul. A safra do camarão, que deveria estar no auge em Tavares, município a 220 quilômetros de Porto Alegre, se resume a poucas redes. Na lâmina de água que resta, seu Jair, de 61 anos, tenta salvar o que sobrou da criação. Ali no Rio Gravataí, quanto da escassez de água é da falta de chuva e o quanto é do problema dos resíduos? Bom, a questão da questão do Rio Grande do Sul, né? Falta de chuva, a gente sabe que é.
mas o que falta é falta de política para nós fazer o enfrentamento. É falta de legislação? Não, não é. Nós temos uma lei da política da água de 94 no Rio Grande do Sul. Os primeiros 2 comitês de bacia hidrográfica do Brasil, que hoje tem 250, é o Gravataí e o Sinos. Então, nós temos uma política pública, o que nós não temos é a implantação da política pública, né? Então, isso para nós é muito tranquilo, na verdade, né? Vem governo, sai governo, entra governo, sai governo, e aí isso não é prioridade, né? Então, assim, até as forças políticas que dominam a política macro do Rio Grande do Sul não conseguiram entender que não tem como a gente avançar contra o Estado, evoluirmos, se nós não trouxermos o assunto água para a linha de frente. Então, essa questão água, na verdade, e aí eu vou tratar de 2 águas, água superficial e água subterrânea, né? Se a água não vem de cima da chuva, ela vem de baixo. Então, a política pública de água subterrânea do Rio Grande do Sul também ela está sendo deixada de lado há um bom tempo, né? Então, nós temos uma política muito frágil sobre água subterrânea, né? Muito tímida, né? Porque se perguntar o que é água subterrânea, alguém vai dizer que é aquela que vem da garrafinha, né? Então, assim, é passar vergonha. Sobre a ótica da bacia do Gravataí, nós acreditamos, e eu sempre participo, tenho a leitura, né, que isso tenha dado uma sacudida nas políticas públicas, né? Nós, quanto presidente do Comitê Gravataí, vamos cobrar dos gestores. A política de resíduos sólidos envolve muito recurso. Agora, a gente não tem problema nenhum, na verdade, de tratar sobre a quantidade de dinheiro. A gente só quer eficiência, né? Então, assim, se alguém está recebendo para recolher resíduo, tem que recolher mesmo, de fato, né? Tem que dar destino adequado. Porque colocar a culpa na população é eu colocar a culpa em 1.350.000 pessoas. Aí é muito, muito barbada, é muito, muito fácil, né? Tu dizer que é o CPF, né, que é o culpado. Não, tem muito CNPJ aí que não está se apresentando, né? Se escondendo embaixo da cama dentro desse processo. Mas eu acho que essa luta aí a gente vai conseguir superar, né, devido a esse choque, né, que todo mundo viu, e agora não é contra ninguém, tem que ser a favor de todos. É cada prefeito, na verdade, cada vereador, cada deputado estadual, o governador, que só temos um, na verdade, assumir o seu papel, né, e botar dinheiro dentro do orçamento para combater esse descaso que é dado hoje com a política pública de resíduos, né, e a política pública de água do Rio Grande do Sul. Essa é a penúria, né, que a gente enfrenta hoje, a falta de política, não é a falta de legislação. E em um cenário onde esses problemas no Rio Gravataí prossigam, Sérgio, quais problemas surgirão no futuro? Pois é, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que nós vamos sanar, vamos ter esse choque ali agora, tirar aqueles resíduos. Eu acho que vai ter consequência, né? Porque eu acho que a sociedade vai cobrar, e nós esperamos que todas as entidades cobrem das prefeituras, né? Eu não acredito que nada vai acontecer. Então, está se investindo um caminhão de dinheiro agora. Eu acho que a sociedade, quanto sociedade, vai começar a cobrar dos gestores, né? Que não vai ter mais esse descaso que está tendo hoje com a política de resíduos sólidos dentro da bacia. E aí cada prefeito assuma o seu papel. Então, falta de política habitacional, falta de política de resíduos sólidos também não é falta de legislação, né? Recentemente, agora, o governo federal fez mais um decreto, né, do presidente chamando atenção para essa questão da política da separação da coleta seletiva. Coleta seletiva tem que ser uma bandeira, né, de todos os prefeitos. Por isso que eu nem vou pensar que isso possa acontecer. Sérgio, muito obrigado por fazer todo esse balanço aqui com a gente, por estar tão dentro do assunto e poder contribuir com o nosso episódio aqui. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, né? Quero parabenizar vocês pela iniciativa, e eu acredito que essa forma também é uma forma mais moderna, né? Que as pessoas podem escutar caminhando, andando, tomando banho, né? Mas trazer conhecimento, trazer informação, e eu acho que o grande desafio é fazer provocações. Nós temos que questionar, fazer perguntas, né? Por quê? Que nem as crianças. Por que isso? Por que aquilo? Por que não tem isso? Por que não tem coleta seletiva? Por que não tem contrato com isso? Por que não tem contrato com aquilo? Por que Quer dizer, como a gente perdeu o hábito de perguntar o porquê, né? E muitas vezes começar a achar que as coisas são natural. Não são natural. A produção de resíduos continua sendo, hoje tu vai no mercado, as embalagens, cada vez a embalagem para tudo, isso tem que ter um destino, e esse destino, na verdade, está dado na legislação, agora
os executivos têm que executarem a política, né, da legislação já posta. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigado, Sérgio. O Direto ao Ponto entrou em contato com as assessorias do Governo do Rio Grande do Sul e da Prefeitura de Cachoeirinha para saber sobre quais ações estão sendo executadas e se há algum planejamento de atividades futuras para o Rio. A gestão estadual mandou a seguinte nota. O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, a SEMA, e da Fundação Estadual da Proteção Ambiental, a FEPAM, informa que vem atuando junto aos municípios da região metropolitana para a solução emergencial do acúmulo de lixo que se revelou no Rio Gravataí com a baixa do nível ocasionada pela estiagem. Assim que foi comunicada, a SEMA realizou uma reunião para orientar os municípios sobre a dispensa de necessidade de outorga para a limpeza e remoção dos resíduos sólidos. Já a FEPAM disponibilizou barreiras de contenção para a Defesa Civil. Em reunião na Casa Civil na noite de 22 de fevereiro, com a participação de secretários de Estado e de prefeitos da Grande Porto Alegre, ficou resolvido que o governo estadual e municípios atuarão em conjunto na busca de alternativas e soluções para o problema dos resíduos sólidos urbanos. O governo do estado possui políticas públicas estruturantes de médio e longo prazo relacionadas à qualidade dos cursos hídricos. Entre os principais projetos em execução estão o programa Revitalização de Bacias Hidrográficas, que prevê investimentos para a recuperação dos rios Gravataí e Sinos, e o Plano Estadual de Saneamento. Já a gestão de Cachoeirinha mandou a seguinte nota. A Prefeitura de Cachoeirinha informa que as plantas aquáticas, macrófitas, começaram a ser removidas no final da tarde de 17 de fevereiro pela empresa especializada contratada, trabalho este que continuou no final de semana e feriado de carnaval. O custo da contratação desta empresa é de R$ 1.300.000 e serão pagos com recursos do Fundo Compartilhado de Saneamento, com recursos da Prefeitura e da Corsã. No dia 22 de fevereiro, já podemos identificar uma abundante quantidade de lixo preso nesta vegetação. Pneus, roupas, sapatos, embalagens PET, garrafas de vidro, latas de bebidas, móveis, peças de geladeiras, sacos de lixos, entre outros itens. A remoção e coleta destes detritos está ocorrendo na rampa de acesso localizada na Praça de Ecoturismo Leonel de Moura Brizola, às margens do Rio Gravataí. A empresa está utilizando uma escavadeira hidráulica em uma balsa para retirar os detritos da água e uma retroescavadeira para colocar esses detritos no caminhão, que estão sendo enviados para um terreno da prefeitura que foi preparado para receber esses resíduos. Outro fator importante a se salientar é de que a empresa identificou uma grande quantidade de árvores tombadas no leito do rio que dificultam a navegação das embarcações utilizadas na ação e que terão de ser retiradas para o bom andamento dos trabalhos, além da segurança das equipes envolvidas na ação. Simultaneamente, a empresa especializada segue com a equipe de plantão em terra e na embarcação, monitorando as atividades da correnteza do rio e deslocamento do lixo. A previsão inicial é de que o trabalho da remoção de detritos dure em torno de 30 dias, podendo sofrer variações. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios da Record TV, TV Cultura e Band RS, tendo produção, roteiro e apresentação de Lucas Eliel. Edição de Alia Felencar, assistência de Matheus Olhos, locução de Márcio Gomes, além da coordenação do próprio Márcio Gomes e de Luiz Felipe Mel. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.